Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo ao segundo vídeo da série Campos Elétricos, Magnéticos e Eletromagnéticos. Estamos interessados em responder a pergunta: o que são esses campos? Como se propagam? Por onde se propagam? Qual a relação entre eles? Atenção, muito cuidado. O estudo do eletromagnetismo, a compreensão dos fenômenos eletromagnéticos que nos cercam, que acontecem em nossos próprios corpos, que explica o funcionamento de motores, geradores, transformadores, capacitores, indutores, resistores, ventiladores, máquinas de lavar e demais equipamentos e dispositivos elétricos e eletrônicos, que explica as ondas eletromagnéticas, o rádio, a TV, os computadores, os satélites, pode ter sérios e profundos efeitos colaterais. Você pode se interessar profundamente pelas equações de Maxwell, Lorentz, Gauss, Coulomb, Ampère, Faraday e outros cientistas que dedicaram suas vidas a entender os fenômenos do eletromagnetismo. Você vai ficar curioso e desejar entender por que e como as coisas da tua profissão funcionam e como podem funcionar de maneira mais eficiente e segura. Bem-vindo à área da ciência que levou Einstein a formular a teoria da relatividade e que permitiu o desenvolvimento do equipamento no qual você está assistindo a este vídeo. Vejamos os assuntos deste vídeo. Primeiro, conversa de fã de eletromagnetismo. 2. O que é um campo na física? 3. Campos escalares. Faremos algumas considerações sobre os assuntos aqui abordados. Vamos começar com conversa de fã de eletromagnetismo. Considere um fio condutor ao longo do eixo Z e percorrido por uma corrente contínua I, no sentido positivo do eixo Z. O que significa isso? O que quer dizer isso? Bom, vamos ver. Muito fácil. Observe as coordenadas cartesianas, falamos sobre isso no vídeo anterior. Veja o eixo Z. Sobre o eixo Z, alinhado com o eixo Z, nós temos um fio retilíneo, condutor. Isso é um fio de cobre. E ele é percorrido por uma corrente I, como está indicada na figura. Então, aí nós temos um fio condutor retilíneo, alinhado com o eixo Z e percorrido por uma corrente contínua I, no sentido positivo do eixo Z. Obviamente, é o sentido convencional da corrente. Cargas positivas. Vamos agora à segunda conversa de fã do eletromagnetismo. Considere uma espira de fio condutor percorrida por uma corrente contínua I, no sentido anti-horário, localizada no plano XY. Mais uma vez, o que significa isso? Aí está o nosso sistema de coordenadas cartesianas, o plano XY seria o piso, nós estamos colocando o que seria o primeiro quadrante, mais próximo de nós, como se fosse o cômodo que nós estamos, e no piso nós temos essa espira de condutor percorrida pela corrente I. Então nós temos uma espira de fio condutor percorrida por uma corrente contínua I, no sentido anti-horário, localizada no plano XY. Próxima conversa de fã, um fio condutor retilíneo infinito ao longo do eixo Z, percorrido por uma corrente no sentido negativo do eixo Z, cuidado, eixo negativo, induz um campo magnético H com linhas de campo circulares, perpendiculares ao fio, e aí centradas no eixo Z, na direção horária e que diminuem de intensidade conforme o raio aumenta. Afinal, o que isso quer dizer? Veja o sistema de coordenadas cartesianas. Identifique o eixo Z. Veja o fio condutor retilíneo sobre o eixo Z. Veja que a corrente I, agora marcada em azul, aponta para baixo, na direção negativa do eixo Z. Ainda que esteja acima ou abaixo da referência, ela aponta na direção negativa. Então, o que nós temos? Em vermelho, nós temos as linhas de campo magnético H, perpendiculares ao fio condutor, está num plano, corta perpendicularmente o fio, ao longo do eixo Z, percorrido por uma corrente I na direção negativa do eixo X. A intensidade das linhas de campo é inversamente proporcional à distância do ponto considerado até o fio. Veja que as linhas mais próximas são mais fortes, mais grossas no traço, e as mais afastadas, mais finas, representando menor intensidade. Então, a intensidade das linhas de campo magnético é inversamente proporcional ao raio do fio para o ponto considerado e apontam no sentido horário.
Para o campo magnético devido a um condutor retilíneo infinito percorrido por uma corrente contínua, para o mesmo plano qualquer perpendicular ao condutor, existem infinitos planos de linhas de campo. As linhas de campo mais próximas ao condutor apresentam valores mais elevados de campo magnético do que as linhas de campo magnético mais afastadas. Para cada um dos infinitos pontos ao longo do comprimento do condutor, existe um plano com infinitas linhas de campo. A pergunta é, como é que nós representamos algo que é infinito do infinito? Muito fácil, usando o conceito de campo. Claro. O que é um campo na física? Qual o significado desse termo na física, no eletromagnetismo? Na figura dos campos, mostramos algumas das infinitas linhas de campo magnéticas devidas a um fio condutor retilíneo percorrido por uma corrente contínua. É esse campo que pode afetar o comportamento das bússolas, de medidores analógicos e até mesmo realizar exames médicos nas imagens por ressonância magnética. Afinal, o que é um campo na física? Definição: um campo na física é uma região do espaço. Observe, uma região do espaço. Tem que ter necessariamente matéria nessa região? Não. Pode ser o vácuo absoluto? Pode sim. É sempre o vácuo? Não, não necessariamente. Um campo na física é uma região do espaço na qual cada ponto dessa região. Então, os pontos podem ser infinitos? Podem. Podem ser discretos, ou não contínuos, ou contínuos. Pode, até facilita. Ponto discreto sempre facilita mais. Um campo na física é uma região do espaço na qual cada ponto dessa região apresenta uma quantidade física associada a esse ponto. Uma quantidade física. Que quantidade física é essa? Bom, é um número, é um valor qualquer? Essa quantidade pode ser um número ou um vetor. Um campo na física é uma região do espaço, na qual cada ponto dessa região do espaço apresenta uma quantidade física a ele associado. Essa quantidade pode ser um número ou um vetor. Um número escalar, dedos, 1, 2, 3, 4, 5 na mão, 10, número de teclas, o teclado com o seu computador. Vetor, agora nós temos a magnitude, direção e sentido. Se você está sentado ou em pé, a força de gravidade está atraindo você para o centro da Terra. Então você tem uma massa e a aceleração da gravidade nesse ponto. Então você tem um peso. Se você empurra uma parede, um objeto, qual a direção, sentido e qual a força você está empurrando. O número, um escalar apenas. Vetor, magnitude, direção e sentido. Vejamos alguns exemplos de escalar. Temperatura, pressão, volume, carga elétrica, energia, corrente. Sim, eu sei que nós temos aquele hábito de colocar uma seta na corrente, indicando o sentido da corrente, mas não é um vetor. Corrente não é vetor. 100 watts. Potência. Exemplos de vetor. Velocidade de 10 metros por segundo na direção menos a x. Então, como se estivesse para trás da parede do cômodo da janela que você está. 12 newtons na direção menos a z. Força para baixo. 1,5 mA por metro. Campo magnético na direção a φ. 15 que multiplica 3ax menos 2ay menos 2,5az milivolts por metro. Campo elétrico. Existem 3 tipos de campos: escalares, vetoriais e tensoriais. Não será objeto de nossa análise os campos tensoriais. Então vamos agora à definição completa do que é campo na física. Um campo é uma região do espaço na qual cada ponto dessa região apresenta uma quantidade física associada a esse ponto. Essa quantidade pode ser um número ou um vetor. Vamos começar nosso estudo de campos falando sobre os campos escalares. Como é que eu sei a temperatura em diversos pontos de uma sala? Tenho 3 pontos aí de uma sala. Aquele cômodo que nós estamos trabalhando. À esquerda nós temos a porta, em frente aí temos a janela e o piso. Fácil, né? Coloca um termômetro nesse ponto e aguarda estabilizar e faz a medida. O campo de temperatura está lá. Você vai saber apenas qual é a temperatura daquele ponto quando você fizer a medida, quando tiver alguma indicação da medição daquele campo. Mas ele está lá. Você não vê o campo temperatura. Sim, você pode até sentir pontos mais quentes, mais frios no cômodo. Para você, a percepção, então, seria na pele. Você não está sabendo a medida, tem que ter um instrumento para medir isso daí. E uma pessoa que esteja de fora, olhando pela janela, não vai saber a temperatura de dentro. Cada um dos infinitos pontos da sala apresenta uma temperatura. Alguns dos pontos podem até apresentar o mesmo valor, não tem problema. Algumas regiões podem ter uma pequena, muito pequena variação em torno de um determinado valor. Tem um valor médio ali. Só vai saber
medindo. Tudo que você precisa é perguntar onde você quer que eu meça e ler o valor do instrumento. Isso é um campo escalar. A cada ponto do espaço tem-se um determinado valor de temperatura, um único e particular valor, que pode ou não variar no tempo. A cada ponto dentro da sala, nós temos uma temperatura. Pode variar ao longo do tempo. Se você ligou o ar-condicionado, no início está quente, depois vai baixando a temperatura. Podem até mesmo existirem pontos distintos com a mesma temperatura. Existem infinitos pontos, e para cada ponto, um valor de temperatura. Veja o ponto P1 com a temperatura T1. Nós vamos supor que essa é a parede da janela e que está batendo sol. Então, essa parede está recebendo bastante sol. P2 é a porta. P3 é o piso. P2, temperatura T2 e P3, temperatura T3. Sabemos que temperatura é uma indicação da agitação dos átomos. A temperatura em diferentes pontos de uma região do espaço caracteriza um campo escalar, no qual cada ponto dessa região apresenta um determinado valor de temperatura. Só isso. Às vezes, precisamos saber não apenas o valor de um determinado ponto no campo, mas também como é que o parâmetro varia dentro do campo. Qual é a taxa de variação em torno desse ponto considerado? Sim, nessa hora é bom trabalhar com coordenadas cartesianas, né? Mais x, menos x, mais ou menos y, mais ou menos z. Nem sempre é o caso. Vamos supor que a sala tem um aparelho de ar-condicionado jogando ar resfriado para o piso. Então, está apontando ar frio para P3. E em P1 temos uma janela recebendo sol, um dia de verão bem forte. Como é que nós podemos estimar como é que a temperatura varia nesse cômodo? Nós podemos facilmente depreender que o P3, a temperatura mais baixa, e provavelmente P1, temperatura mais alta no cômodo. Então, a taxa de variação de temperatura é positiva. A temperatura aumenta de P3 para P1. De P2 para P1, talvez aumente um pouco, talvez a luz não esteja batendo o sol, não esteja diretamente batendo na parede da porta. Então, temos uma pequena variação. Dado um ponto qualquer no campo, nesse cômodo, como é que a temperatura varia ao redor de um ponto considerado? Qual é a taxa de variação da temperatura em uma dada direção e sentido? Ponto P3 nós já vimos. P3 está mais frio, P1 está muito quente. Então, a temperatura aumenta de P3 para P1. De P3 para P2, a temperatura provavelmente maior, porque nós estamos dizendo que o ar refrigerado está sendo jogado para o piso. Então, de P3 para P2, talvez vai haver um pequeno aumento de temperatura inicialmente. Já de P3 para P1, deve haver uma redução, porque bem direto na saída do ar-condicionado é onde é a temperatura mais fria do ambiente. Então, aí nós temos a variação em torno de P3. Vejamos algumas considerações. O conceito de campo caracteriza uma região do espaço, onde cada ponto apresenta uma determinada característica parâmetro. No estudo do eletromagnetismo, nos deparamos com campos escalares e campos vetoriais. Por isso, é importante que tenhamos, pelo menos, uma visão geral desses campos. No campo escalar, cada ponto tem um valor, mas não é fornecida a informação para onde nem como a variação desse parâmetro ocorre. E no próximo vídeo, nós vamos apresentar mais exemplos de campos escalares, o conceito de taxa de variação no campo, encerrando o assunto e como preparação aos campos vetoriais. Então, até lá, nos vemos no próximo vídeo. Obrigado por ter assistido a este vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.